que as inteligências artificiais escrevem texto, isso você já sabe. Apesar de ficarem bem impressionantes, às vezes os textos podem ficar um pouco mecânicos, robotizados, não humanizados, o que caracteriza bem textos feitos por inteligência artificial. Mas você já imaginou uma grande ferramenta de inteligência artificial que seria capaz de imitar a sua maneira de escrita? Pois esta é uma das notícias que veremos no vídeo de hoje. Para você que acompanha o canal e já acompanha os vídeos de final de semana, sabe que são um resumão das principais notícias sobre inteligência artificial. Normalmente 5, 6 minutinhos é o suficiente para estar totalmente atualizada e impressionar o seu chefe quando começar os trabalhos. E para isso, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho, assim, cada vez que sair um novo vídeo relacionado à inteligência artificial e gerenciamento de projetos, você já vai ficar sabendo. Então bora para as notícias, mas antes de contar a história sobre a ferramenta que tenta imitar a maneira que você escreve, eu preciso contar um passo antes. Uma notícia que saiu durante esta semana foi que a empresa Amazon, ela investiu mais 4 bilhões de dólares na empresa Anthropic. A Anthropic, você já sabe, é responsável pela ferramenta Claude AI. Vejam, a Amazon já fazia parte do quadro societário da Anthropic, mas está aumentando a aposta, porque está entendendo que está indo para um bom caminho. E a notícia é essa: com mais 4 bilhões de dólares, a Amazon aumenta a sua aposta na IA da Anthropic. O foco da startup em segurança está alinhado com a estratégia da Amazon de liderar tanto a inovação quanto a ética no desenvolvimento de tecnologia. E por que o investimento tão grande? Para você que já acompanha aqui o canal, sabe que desenvolver inteligências artificiais, a questão do processamento, análise de dados, toda esta parte de hardwares necessários para fazer treinamentos custa caro e muito caro. Então a questão de investir 4 bilhões aqui é porque a Amazon está olhando lá na frente, todos os produtos associados, todas as vendas que podem fazer, certamente alguém fez esse valuation, essa conta, e vale a pena. Então a corrida da IA generativa está ficando cada vez mais acirrada. Na semana passada, a Amazon anunciou um novo investimento de 4 bilhões na Anthropic, uma das principais empresas do setor. Um pouco mais de um ano, a gigante do e-commerce já injetou pelo menos 8 bilhões na startup, então realmente é uma grande quantidade de dinheiro e a Amazon está investindo na Anthropic. E por que toda essa história e por que eu te contei isso? Isso porque o Claude AI, uma das principais ferramentas LLM que temos no mercado e talvez um dos principais concorrentes do ChatGPT hoje, ainda parece ser um pouco escondida para alguns brasileiros, mas ela é muito divulgada lá fora. E eu aconselho fortemente você a conhecer o Claude AI, porque frequentemente tem aparecido muitas novidades no Claude, até antes mesmo do que no ChatGPT. Então a questão, por exemplo, da criação dos artefatos, que seria enquanto você faz alguma solicitação para a ferramenta, ele abre uma janela e vai interagindo com você. O ChatGPT lançou o Canvas meses depois. Então, tem muitas novidades que saem primeiro na Anthropic, no Claude AI, e depois é passada para o ChatGPT. Não estou falando que é uma cópia, eu estou falando simplesmente que o timing de mercado da Anthropic está sendo cada vez mais rápido de entregar novas funcionalidades. E a novidade da semana foi tentar replicar a maneira que você escreve seus textos. Isso porque você já deve ter percebido que quando você digita alguma coisa nessas inteligências artificiais, se você digitar de qualquer jeito ou passar um prompt de qualquer maneira, você vai verificar que os textos ficam ou abrangentes demais, ou eles utilizam palavras que não necessariamente são palavras que nós utilizamos na língua portuguesa, como, por exemplo, insights valiosos, ou coisas que você certamente já viu em alguns posts por aí. E isso acaba tornando muito mecânico. Se você é uma pessoa um pouco mais crítica, assim como eu, consegue notar claramente que um texto foi gerado por inteligência artificial, e se a ideia da pessoa é criar um post para gerar conexão conosco,
Bom, pelo menos comigo, algumas vezes isso acaba não funcionando. Afinal de contas, textos muito mecânicos e com palavras que não conectam com a gente, não sei, para mim não funciona. E o Claude AI ele vai por uma outra linha, onde os textos gerados são muito bons e normalmente até mais diretos, mas agora uma nova funcionalidade apareceu sobre o estilo com o qual você pode gerar os seus textos. E caso você queira acessar o Claude, o link está aqui embaixo, Claude AI. Você vai cair nesta tela e vejam, eu estou utilizando a versão gratuita mesmo, tá? Eu não estou utilizando a versão paga. E da mesma maneira que o ChatGPT, você pode escrever aqui os seus prompts, mas a grande novidade está aqui no Escolha Seu Estilo, onde você pode escolher alguns estilos de escrita ou de resposta. Ou seja, pode ser o estilo normal, o estilo conciso, que seria ali respostas menores, o estilo explanatório ou de explicação, ou seja, você precisa ali de mais informação. Maneira formal, ou seja, mais estruturada, mas até aí tudo bem, porque o próprio Gemini, por exemplo, ele já traz algumas dessas opções sobre como devolver a resposta. Mas a grande sacada está aqui, que é o criar e editar estilos. E vejam que ao clicar nesta função, você tem além dos já criados, os pré-setados aqui pela ferramenta, você tem a opção de criar o seu próprio estilo. E como isso funciona? De duas maneiras. Uma delas é que você pode subir exemplos aqui na ferramenta ou passar o seu estilo e escrever o seu estilo para que a ferramenta aprenda melhor. Vejam, inteligências artificiais aprendem com a repetição, aprendem ali quase que numa força bruta para tentar identificar padrões. Ou seja, se você quiser que uma ferramenta poderosa como esta, no caso do Claude AI, ela aprenda um pouco o seu estilo, quanto mais exemplos você conseguir passar para tentar arrumar aquele padrão, melhor. Então, quanto melhor ficar a sua descrição, mais fácil a ferramenta tentará achar um padrão na sua comunicação e tentará replicá-la. Então, é claro que você pode subir alguns exemplos aqui, alguns artigos, posts ou qualquer coisa que você tenha escrito e preferencialmente você tenha escrito para que ela busque o seu estilo de escrita. Se você gerou um texto com inteligência artificial e daí você pegar este post e colocar aqui, aí, assim, ele vai aprender a maneira que você cria posts, mas a escrita vai manter o mesmo jeito. E se vier de uma inteligência artificial, então meio que não é este o intuito. Agora você pode descrever o seu estilo, então aqui você pode descrever passo a passo do que você espera desta escrita. Então existem algumas funcionalidades aqui sobre definir o seu estilo ou customizar melhor para a sua audiência, um tom de voz, um tom ali de escrita, de maneira bem genérica mesmo. Aqui existem algumas características e você pode gerar o seu próprio estilo. E a partir disso, você pode gerar um texto muito parecido com o que você já escreveu. Eu vou apenas comentar aqui essa ferramenta porque ela é muito interessante. Eu vou gerar um vídeo à parte só sobre isso, explicando e até comparando com outras inteligências artificiais. Se você realmente quer que eu faça um vídeo como esse, deixem aqui nos comentários, porque eu entendo que esta ferramenta ela pode ajudar muitas pessoas nas comunicações profissionais e pessoais, se utilizado da maneira correta. Agora vamos às notícias da OpenAI. Durante esta semana, nós tivemos aqui uma divulgação, principalmente para o pessoal que gosta bastante sobre desenvolvimento e a utilização dessas ferramentas LLM, onde o ChatGPT ele está se integrando cada vez mais com aplicativos que estão no seu desktop. Para o pessoal que está desenvolvendo ou faz os seus desenvolvimentos de software, isso pode ajudar bastante, por exemplo, na correção de alguns bugs ou erros, na melhoria de performance. Isso vai permitir com que uma ferramenta consiga entender aquilo que você está desenvolvendo e possa sugerir algumas melhorias. Mas vejam que esta funcionalidade em si, ela não é algo novo no mercado, porque a empresa Anthropic, que eu acabei de mencionar, já tinha lançado faz algumas semanas, meses, o tempo passa tão rápido que eu já nem sei mais, mostrando uma novidade que seria exatamente essa, sobre o Claude poder interpretar alguns programas que você utiliza e meio que poder se interagir com a sua tela. E logo na sequência a OpenAI lançou esta novidade e agora está expandindo cada vez mais, tendo essa integração, não com todos os aplicativos ainda, mas cada vez mais adicionando principalmente para o pessoal aí de desenvolvimento. Então, logo menos aí teremos algumas novidades
que irão ajudar o pessoal do desenvolvimento de software a melhorar os seus códigos. E assim, uma das grandes notícias também da semana acabou sendo esta, onde você que já acompanha o canal sabe que no começo deste ano a OpenAI fez uma grande divulgação sobre um modelo Sora, que seria a criação de vídeos com inteligência artificial. Só que assim, as imagens impressionaram, realmente muito legais e tal, mas cadê o Sora? Bom, muito se comentou, era uma pesquisa, estavam com medo de liberar no mercado, houve até comentários que pessoas mencionaram sobre a eleição americana, ou seja, vamos esperar passar a eleição americana e já teremos o Sora. Só que enquanto isso, outras empresas foram lançando e desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar vídeos muito boas, por sinal. E eu já mostrei aqui no canal várias delas. E o Sora virou lenda. Ninguém conseguiu ver nada, apenas alguns influencers tiveram acesso, começaram a divulgar até nas redes, como por exemplo na Rede X, legal e tal, e as pessoas perguntando, e aí, quando é que eu posso utilizar? E meio que ficou bem controlado, ou seja, só mostrando ali aquelas amostras grátis. Bom, durante essa semana aconteceu uma coisa que foi um grupo de pessoas, talvez revoltados aí com a Sora, revoltados com a OpenAI, eles acabaram vazando o que seria supostamente o Sora, desenvolvimento de vídeos. Então a notícia é essa, um grupo parece ter vazado o acesso ao Sora, o gerador de vídeos da OpenAI, em protesto contra o que está chamando de duplicidade e lavagem de arte por parte da OpenAI. Na terça-feira, o grupo publicou um projeto na plataforma de desenvolvimento Hugging Face, aparentemente conectado à API da Sora da OpenAI, que ainda não está disponível publicamente. Usando seus tokens de autenticação, o sistema parecia ter acesso antecipado, criou um front-end que permitia a geração de vídeos. Então está todo aqui essa história. E olha, imagine, se você é uma grande empresa como a OpenAI e está preparando ali um grande lançamento do seu produto e daqui a pouco alguém vem e tem esse vazamento de dados, vejam que a questão de vazamento de dados não é uma preocupação só das empresas quando se utiliza da OpenAI. A própria OpenAI parece ter sofrido disso. Mas, horas depois, o Hugging Face retirou do ar este código ou esta API, eu acho que até em maneira de segurança, né? Porque vai saber se isso é verdade mesmo ou não, mas na dúvida o acesso caiu. Mas enquanto ele esteve funcionando, tiveram algumas pessoas que conseguiram gerar alguns vídeos bem interessantes e como vocês podem ver, gerar vídeos ainda é uma grande dificuldade para inteligências artificiais, algo em torno ali de 6 a 10 segundos. E claro, para você gerar um vídeo maior, você precisa gerar vários clipes curtos e juntá-los, mas mesmo assim tiveram alguns exemplos bem interessantes. E no YouTube você consegue verificar quais desses vídeos teoricamente foram gerados pelo Sora e você consegue ver uma qualidade bem impressionante. E eu vou deixar o link na descrição aqui do meu vídeo e ali também você encontra outros links como literaturas recomendadas, caso você queira ler um pouco mais sobre inteligência artificial ou ver um pouco os meus equipamentos, você encontra na descrição aqui do meu vídeo, além, é claro, das minhas redes sociais. Lá você pode verificar o link para este vídeo aqui, onde ele mostra uma coletânea sobre os vídeos gerados pelo Sora, ou supostamente gerados pelo Sora. E alguns deles são bem impressionantes. Eu vou deixar rodando aqui alguns enquanto eu falo. Eu não vou deixar a trilha sonora por questões aí de direitos autorais, eu não tenho certeza se tem ou não, e na dúvida eu vou deixar sem. Mas aqui está inclusive o prompt que foi utilizado para teoricamente gerar estas imagens, algumas delas bem impressionantes, algumas outras um pouco estranhas, mas vejam que assim, a questão até da qualidade, no caso desse gato aqui, por exemplo, ele acaba até expressando ali de maneira bem realista, inclusive outras aqui, apesar de bem estranhas, consegue mostrar de maneira bem legal ali. E veja a movimentação, inclusive das mãos aqui, fica bem interessante. Então, realmente, se o Sora for isto que nós estamos vendo, de fato é uma ferramenta bem poderosa para a geração de vídeos comparada com outras. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo para que você assista a toda esta coletânea. E a OpenAI também está correndo atrás de suas patentes. Pois é, antes que estas ideias caiam em outras mãos, a empresa OpenAI já está tentando registrar vários domínios ou vários de seus produtos.
a OpenAI move-se para registrar os seus modelos de raciocínio do O1. A OpenAI entrou com um pedido de marca registrada para o seu mais recente modelo O1, enquanto a empresa tenta proteger a sua propriedade intelectual. Então aqui contam algumas notícias, e uma notícia bem interessante, e curiosamente, os documentos revelam que a OpenAI entrou com um pedido de marca comercial estrangeira na Jamaica em maio, meses antes do O1 ser anunciado. Eu procurei um pouco sobre, será que a OpenAI está registrando a sua empresa na Jamaica por uma questão tributária ou alguma coisa do tipo? Acabei não encontrando, e como devem ser documentos confidenciais e tal, talvez isso não tenha aí caído na internet, mas talvez em breve nós teremos mais informações. E é interessante dar uma olhada que a OpenAI entrou com cerca de 30 pedidos de registros de marca até o momento, que incluem ChatGPT, Sora, GPT-4o, DALL-E, e notoriamente não conseguiu registrar a marca GPT porque identificaram que GPT era uma coisa muito aberta, então não foi registrado. Ainda bem, né? Porque também não dá para registrar qualquer tipo de coisa. Mas vejam que essas marcas também não tentam deixar os seus produtos soltos assim no mercado, e é uma concorrência muito grande e é bom se proteger aqui. Aí uma empresa que eu não comento muito aqui no canal, até porque as funcionalidades de inteligência artificial até então eram poucas, mas o Zoom, isso mesmo, aquele programa sobre comunicação que ficou muito famoso na pandemia, onde muitas empresas precisaram fazer ali as suas reuniões ou continuar o seu trabalho, fez uma divulgação bem interessante durante esta semana, tirar um pouco aquele arquétipo ou aquela característica de ser apenas uma ferramenta de comunicação. A ideia é criar todo um workspace, todo um ambiente para que você possa trabalhar não só com a comunicação, mas também com mensagens, também com calendários e com as informações da sua reunião. É como se, mais ou menos, quando você chegasse na sua empresa, o primeiro software que você teria que abrir seria o Zoom, porque nele estariam todas as comunicações da sua empresa e todas as informações relacionadas a times. Então vejam que isso vai até em linha de que, e é por isso que hoje estamos oficialmente retirando o vídeo do nosso nome. Então eles não querem ser uma empresa de vídeo, e sim uma empresa relacionada à comunicação. E isso se torna bastante interessante, afinal de contas, agora tem todo aqui o roadmap do que foi instalado ou de que foi divulgado pela empresa Zoom ao longo do tempo, mas seria todo este workspace que ela está prometendo e, claro, utilizando inteligência artificial. Se você, por exemplo, já se utiliza do Microsoft Teams, já percebeu que ele faz toda a descrição do seu áudio, e se você tiver o Copilot integrado, você pode fazer as suas perguntas sobre quais são as perguntas não respondidas na reunião, ajudar com atas de reunião, bullet points, isso você já consegue. A transcrição do áudio também é possível fazer com o Zoom e cada vez mais tendo estas ferramentas. O anúncio mencionou que a partir de 2025 algumas novidades irão aparecer, como por exemplo, você ter toda a transcrição do seu áudio e você ser capaz, é claro, de fazer as suas interações da mesma maneira que o Microsoft Teams e o Copilot, só que além disso, você já estaria em um mesmo ambiente capaz de, por exemplo, agendar uma próxima reunião ou já chamar alguém para continuar o bate-papo. Então seria ali todo um ambiente único de trabalho e, claro, sempre utilizando inteligência artificial. E o mais interessante aqui foi o lema que eles colocaram da empresa, o slogan, que agora seria a IA como primeira plataforma de trabalho para a conexão de humanos, ou seja, a IA como uma ferramenta, mas no final das contas são os humanos que se conectam. Então achei bem interessante esta linha nova do Zoom, vamos aguardar as novidades. Eu particularmente utilizo o Zoom até porque durante a pandemia eu me utilizei bastante para aulas, conferências, quem sabe nós não teremos boas novidades por aí. Eu encontrei também algumas telas relacionadas ao que seria esta integração, e aqui está uma delas relacionada, por exemplo, ao calendário, e vejam que aqui no canto você teria toda a sua companhia de IA, todo ali o seu bate-papo, então você poderia fazer alguns tipos de perguntas sobre com quem é a sua reunião hoje. E aqui tem toda a descrição, afinal de contas, se as descrições dos áudios também estiverem aqui
e esta marcação, esta agenda vier de uma reunião, talvez ele possa trazer algumas boas informações. E principalmente que tudo está integrado, principalmente com ferramentas de organização e ferramentas de projetos, como por exemplo o Jira, o Confluence, enfim, o Zendesk, o ServiceNow, o Asana, HubSpot, enfim, várias outras. Então, se você trabalha em um ambiente aí que utiliza algumas dessas ferramentas, provavelmente já vai ficar bem mais integrado. E falando em vídeo, o Luma Labs, que é responsável pelo Dream Machine, trouxe algumas novidades bem legais aqui para a ferramenta de geração de vídeo. Então, esta é uma ferramenta bem interessante, onde você já conseguia fazer vídeos de uma qualidade bem legal, e agora foi totalmente repaginada, então a cara dela mudou como um todo. Se você fizer o login nesta ferramenta, você vai ver que internamente se tornou até mais atrativo para que você faça as suas interações. Então, por questões aí de cartões, você consegue até se interagir e gerar os seus vídeos. Então, apenas como um exemplo, eu peguei aqui o próprio modelo deles mesmo e a geração de vídeos, então está aqui, o prompt está aqui na parte da esquerda e acabou gerando este vídeo aqui, que seria um menino ou uma criatura aqui indo para uma bolha. E bem interessante, mais uma vez os vídeos são curtos, ou seja, 5 segundos normalmente, mas a sua criatividade vai longe ali para juntar estes vídeos. Eu também preciso fazer um vídeo específico sobre o Luma Labs, pois as novidades que estão aqui realmente podem mudar ou dar novas ideias para as quais você pode utilizar aí no seu trabalho ou divulgações no dia a dia. Se você gosta de novidades relacionadas à geração de vídeos, deixem aqui nos comentários, pois isso me ajuda demais a criar novos conteúdos baseados nas suas necessidades. E aproveite que você vai lá deixar um comentário, também já se inscreve aí no canal e deixa seu like, isso é muito importante para levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Falando ainda em vídeos, uma outra grande ferramenta, uma outra empresa bem legal aqui sobre geração de vídeos é a Runway. E recentemente ela fez o lançamento sobre Frames, que seria que você pode gerar vídeos, mas utilizando filtros, vamos chamar assim, bem específicos. Então, por exemplo, você pode gerar filtros mais relacionados a coisas mais antigas, até vídeos mesmo. Vejam que aqui tem até um filtro dos anos 80. Quem nunca, né, já viu aqueles vídeos antigos dos anos 80, que era meio que esfumaçado assim o negócio? Então você pode gerar os seus vídeos até mesmo com estes filtros. Tem aqui dos anos 70, tem aqui alguma coisa mais relacionada a japonês ou anime, enfim, figuras digitais. Então vejam, a qualidade realmente impressiona. Estas imagens aqui, poxa, é bem legal. A empresa Runway, ela realmente tem desenvolvido cada vez mais na questão de vídeos. Mas teve uma coisa mais interessante ainda que foi divulgado pela Runway. Aqui eu entrei na própria ferramenta para que eu possa fazer alguns testes. E uma grande novidade seria o reframe, que seria que você pode pegar um vídeo que ele foi gravado, por exemplo, em uma visão aqui mais horizontal, só que você queria, sei lá, colocar no seu TikTok ou colocar no seu Shorts do YouTube, e você precisa que ele fique de maneira mais vertical. E normalmente quando você faz isso, ficam estas imagens em cima, né? Ficam tipo cortados em cima porque o vídeo não foi feito nesse tipo de tamanho. E a ferramenta ela consegue fazer esse resize, ou seja, ela consegue criar estes espaços que antes não existiam, com inteligência artificial. Então vejam que eu peguei este vídeo, que ele está cortado, porque ele foi gravado realmente na horizontal. E tem todos esses cortes, e perceba que não existe imagem embaixo. Quando eu pedi para ele expandir o vídeo, veja que ele criou uma imagem em cima e embaixo que não existia. Tudo isso com inteligência artificial. Eu vou dar um play aqui para que possamos analisar. Então veja que este vídeo foi gerado totalmente por IA no sentido de preencher os espaços. É claro que aqui existe tipo um corte, um manchado, alguma coisa do tipo, mas vejam, este pedaço ele não existia, né? Ele foi totalmente criado por IA, então ficou bem interessante. É claro que podem evoluir cada vez mais, mas o simples fato de gerar um ambiente que antes não existia, isso pode fazer com que você tenha seus vídeos gravados na horizontal e possa ser publicado nas plataformas na vertical. Vale a pena dar uma olhada, lembrando que esta ferramenta tem algumas restrições na versão gratuita, mas se fizer tanto sentido para você, considere a versão paga também. E a próxima notícia aqui, a Alibaba
aquela mesma, a empresa que é responsável por fazer vendas, mas a empresa chinesa lança um concorrente aberto ao modelo de raciocínio O1 da OpenAI. Então, o novo modelo de IA chamado Raciocínio QWQ 32B Preview, mas vamos chamá-lo de Queen do Alibaba, que este é o nome comercial dele. Ele é capaz ali de considerar prompts de até aproximadamente 32 mil palavras, que seria o tamanho dos tokens, e é um modelo de 32 bilhões de parâmetros, ou seja, realmente ele possui uma rede bem grande relacionado às informações. E de acordo com os testes do próprio Alibaba, e lá vai, né, os próprios benchmarks que as empresas criam, e eu sempre falo para vocês darem uma olhada de como que esses testes são gerados. Afinal de contas, sempre os próprios modelos das empresas batem alguma coisa, né? É impressionante. Bom, ele supera o modelo O1 Preview da OpenAI nos testes de matemática, por exemplo. Então, existe aqui uma ideia de que este modelo utiliza aquele do raciocínio que a OpenAI já tem, e nada mais seria do que quebrar o problema em problemas menores para que a IA possa ir pensando ou evoluindo o seu pensamento ao longo do tempo para poder gerar uma resposta melhor. Quanto mais informações você passa, talvez ela se perca ali, mas quando ela quebra em problemas menores, ela vai construindo isso ao longo do tempo, a tendência é que a resposta seja melhor. E a grande sacada aqui também é que é um modelo open source. Então, eventualmente na sua empresa, por exemplo, ao invés de você ter que utilizar uma API do ChatGPT, e se você tiver infraestrutura para isso, é claro, e pessoas capacitadas que entendam sobre como rodar e treinar este modelo, pode ser utilizado na própria infraestrutura da sua empresa. Então, é um novo modelo, uma nova ideia. Quem sabe não seja aí até um concorrente ao Llama da empresa Meta. Estas foram as notícias dessa semana. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho do tempo, o meu cronômetro está 9 minutos, mas foi o suficiente para que você fique 100% atualizado. E eu gostaria de saber de você agora. Quais das notícias dessa semana você gostou mais ou são mais impressionantes? Será que foi o jeito de escrever do Claude AI? Será que foi o vazamento do Sora? Será que você gosta de ver as novidades e atualizações sobre gerações de vídeos? Deixem aqui nos comentários. Eu gostaria de saber de você para ter mais conteúdo nos próximos vídeos e isso eventualmente poder te ajudar melhor. Eu gostaria de pedir aqui também, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu pesquiso todas as informações de IA para fazer este resumão e poder te ajudar. E o mínimo que eu te peço é a inscrição e seu like aqui no canal. Eu vou deixar também aqui 2 outros vídeos relacionados ao mesmo tema para que você continue por aqui.